Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 17. Vamos considerar hoje do versículo 1 ao versículo 7. Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dás-nos água para beber? Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? Nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que ali estarei diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Oremos. Senhor Deus amado e eterno, já recebemos tanto de Ti, ó Senhor, nesta noite. E agora, ó Deus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor, assim como Tu mesmo prometeste, ó Deus, faz uso da exposição da Tua palavra para falar ao Teu povo. Esconde, Senhor, o mensageiro por trás da mensagem, para que, por meio da Tua palavra, o Teu povo seja edificado, consolado, exortado, dirigido, e pecadores sejam chamados ao arrependimento. Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e agradecemos. Amém. Em seu célebre romance, Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski coloca nos lábios de um dos seus personagens, Ivan, uma parábola um tanto perturbadora. Ele imagina Cristo retornando à Terra nos tempos sombrios da Inquisição Espanhola, e em meio à multidão, Jesus é reconhecido por seus sinais, mas ao invés de ser honrado, ele é preso e levado diante do grande inquisidor, que era uma autoridade da igreja romana. Dostoiévski era cristão, se declarava cristão ortodoxo russo. E o grande vilão da história é um inquisidor da igreja católica romana. Pois bem, ali Cristo é acusado. E o inquisidor então começa a questionar por que o Senhor Jesus não cedeu às tentações que lhe foram oferecidas no deserto. E ele então diz que se ele tivesse cedido isso, muitos problemas teriam sido evitados. Sobretudo, por que Jesus não controlou todas as coisas e deixou os homens à sua própria sorte, para fazer as suas próprias escolhas? Por que ele permitiu sofrimento, dor e tanta injustiça no mundo? Em resumo, o inquisidor, ele vai então colocar o próprio Deus, uma vez que Jesus é Deus, o próprio Deus no banco dos réus. Ele vai colocar Deus sob julgamento. E é este o meu tema nesta noite: Deus sob julgamento. Porque, veja bem, irmãos, embora essa cena seja uma cena literária, fruto da imaginação de Dostoiévski, ela reflete a atitude
uma atitude muito real do coração humano, que é a tendência de chamar Deus para prestar contas. Isso é algo antigo. Muitas vezes as pessoas se acham o direito de chegar ao seu próprio veredito sobre Deus. Eles exigem respostas, mesmo antes de se tornarem cristãos. Se você for pregar o evangelho para ele primeiro quer algumas respostas a respeito de Deus, a respeito de algumas questões últimas da vida. E algumas perguntas, elas são legítimas. Não é errado perguntar, mas a motivação da nossa pergunta faz toda a diferença. Se perguntamos com sinceridade, porque queremos conhecer, isso é bom. Mas se levantamos objeções, que no fundo ela é usada para não crer em Deus, para basear a sua recusa ao Evangelho, isso é algo terrível. Deus ama responder perguntas de alguém que o busca com sinceridade, mas aqueles que esperam que Deus cumpra as suas exigências, os seus caminhos permanecerão em um mistério para sempre. O fato é que, desde o alvorecer da humanidade, o homem decidiu dar as costas para Deus. O homem decidiu dar as costas a Deus, mas quando colhe frutos de sua própria loucura, começa então a projetar a sua culpa em outras pessoas, até que cedo ou tarde termina culpando o próprio Deus, com quem ele nunca se importou. De repente, os acusadores se transformam em aqueles que pretendem colocar Deus em julgamento, colocar Deus sentado em um banco de réus. E foi isso que os israelitas fizeram no deserto, neste episódio, que é um dos mais surpreendentes das Escrituras Sagradas, aí do capítulo 17 do livro de Êxodo. O episódio que vamos considerar, que está aí no texto que lemos, de Êxodo 17, do versículo 1 ao 7, encontra-se em uma secção maior do livro que se estende de Êxodo 15 a Êxodo 18, até o versículo 27. É um bloco narrativo marcado por uma mesma realidade. O povo de Israel, recém-liberto, eles sendo provados no deserto, e depois daquele cântico triunfal, ali no Mar Vermelho, quando celebraram então a grande libertação de Israel, eles foram imediatamente conduzidos à terra prometida. Esse caminho é o caminho que veremos. E não é um desvio, porque eles não vão pelo caminho mais lógico a seguir, mas eles fazem como se fosse um desvio, mas na verdade nós vamos descobrir que não é um desvio. Foi o próprio Senhor que os guiou por ali. Está registrado no capítulo 13, versículo 18, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, ou seja, pelo caminho mais longo. O deserto, portanto, não era um acidente, mas fazia parte do plano divino. Era um deserto que o Senhor revela quem Ele é e ensina ao seu povo o que significa depender dEle dia após dia. Eu não estou sugerindo aqui, irmãos, eu não estou sugerindo nenhuma alegoria do tipo deserto significa os nossos desertos da vida. Não, o deserto aqui é deserto mesmo. O texto é narrativo, está falando de um deserto real. Por outro lado, nós não podemos negar que durante a nossa peregrinação neste mundo caído, passamos por muitas dificuldades e tentações, como passou o povo de Israel no deserto. E que é nessas dificuldades que conhecemos melhor ao Senhor e aprendemos também a depender dEle. A narrativa dessa caminhada é marcada por uma sequência de crises. Primeiro, Mara e as águas que eram amargas. Está no capítulo 15, do versículo 22 a 27. Depois, em Eli havia abundância de fontes, mas logo em seguida veio a fome. E Deus respondeu com maná.
capítulo 16. Agora, em Refidim, o problema é a sede. O que se percebe é que em cada novidade, em cada dificuldade, o povo é colocado diante de uma escolha: ou confiar em Deus, duvidar da sua providência, ou descansar nele. Ou seguir trazendo à memória os grandes feitos de Deus e com isso aquecer o seu coração e descansar no Senhor, ou contender com Deus. De certo modo, para Israel, o deserto funcionou como um laboratório da fé. Israel é chamado para viver como povo da aliança, experimentando na prática que o Deus que o libertou também é o Deus que o sustenta. E ali aprenderam que a vida não depende de apenas libertações milagrosas, grandiosas, mas do cuidado contínuo, mesmo em meio à escassez. Desse cuidado contínuo de Deus em meio à escassez. É nesse contexto, então, que está inserido Êxodo 17, do versículo 1 ao versículo 7. Então vamos aqui ao primeiro ponto. E nós temos aqui algumas fases de um julgamento. Primeiro nós temos a acusação. A narrativa, ela se inicia em um cenário de crise. Israel havia deixado recentemente a escravidão do Egito, atravessando pela mão poderosa de Deus o Mar Vermelho, caminhava naturalmente até Canaã. Obviamente o caminho mais natural seria pela costa, mas o Senhor, em sua sabedoria, como vimos, ele escolheu conduzir o povo pelo deserto. E o texto começa reafirmando isto, dizendo que, do versículo 1, que toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, segundo o mandado do Senhor. Ou seja, foi Deus que mais uma vez interviu e decidiu a rota. O caminho até Refidim foi ordenado por Deus. Esse detalhe que muitos leitores passam rápido é que arma aqui uma tensão no episódio. A sede não ocorre à revelia do cuidado divino, mas estar debaixo deste guiar de Deus. Deus os levou ali. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Moisés diz qual era o propósito. Ele vai dizer o seguinte: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Obviamente não era para Deus saber, mas para que o povo mesmo conhecesse quem de fato eles eram, porque veja bem, depois de algo tão glorioso, depois de todo esse cuidado de Deus com eles, correria o risco deles pensarem então que eles eram especiais, que eles eram melhor do que os demais povos, mas agora eles estavam conhecendo a si mesmo. Eles eram semelhantes aos demais povos em seus corações. Deixados à própria sorte, eles teriam se tornado igual a Sodoma e a Gomorra. Em outra ocasião, um profeta vai dizer isso para o povo. Essa dificuldade, então, foi cuidadosamente planejada pelo Senhor para revelar a verdadeira condição dos seus corações. Porque o sofrimento, nós sabemos disso, ele nunca nos deixa como nós nos encontramos. Alguns se apegam mais ao Senhor em meio à dor, se tornam mais compassivos para com os outros, com os que sofrem. Outros caem no cinismo, afasta-se dos demais, começa a afundar em autocompaixão e por fim se afasta do Senhor. Isso acontece, irmãos, até mesmo com aqueles que professam a fé. Durante um tempo em que enfrentam situações angustiantes, que desafiam o seu raciocínio lógico, começam então a questionar: se Deus me ama, por que eu estou passando por tudo isso? Na parábola do semeador, em Marcos, no capítulo 4, o Senhor nos diz que há pessoas que recebem a palavra com alegria no princípio, parecem abraçar a fé, a mensagem do Evangelho, até que vem a tribulação,
por causa da palavra, e então se afastam do Senhor desiludidas. Algo semelhante aconteceu aqui com o povo de Israel nesta ocasião. Deus os colocou em uma situação muito difícil e muito perigosa. Naquele lugar ali, no deserto do Sinai, a desidratação acontece em questão de horas. Se eles não encontrassem água para beber, todos morreriam em pouquíssimo tempo. E a reação do povo não é apenas de lamentar a situação. Eles lamentam e clamam a Deus, mas um clamor se transforma em acusação. Diz aí no versículo 2 que contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Observe aqui a sequência do texto. A sede era real. O pecado aqui não está em exigir, não está em pedir provisão da parte de Deus. Mas o pecado estava em exigir, de modo que eles não esperaram, mas insistia nela. Como se Deus tivesse que fazer aquilo de fato. Eles estavam dizendo que Deus era obrigado a dar-lhes o que eles queriam, caso contrário, não haveria garantia para o que eles pudessem fazer. Ou seja, olha Deus, ou tu me dá o que eu estou pedindo, ou então eu não sei do que eu sou capaz. Essa é a ideia aqui. Infelizmente, muitas vezes, fazemos o mesmo. Insistimos em impor as nossas vontades. E quando Deus nos faz por nós aquilo que achamos que quando Deus não faz por nós o que achamos que Ele deveria fazer, de forma como nós achamos que Ele deveria fazer, nós reclamamos. Em casa, no trabalho, na igreja. Exigimos a provisão de Deus em nossos próprios termos. Mas note que ele vai dizer aí que eles contenderam com Moisés. Há um verbo hebraico usado aí, que aqui traduz a ideia de conduzir um caso ou um processo legal. Um verbo que é usado para processar. Foi trazido aí por contender. Eles contenderam com Moisés. Não se trata aqui apenas de uma briga, mas é um termo muito frequente usado no Antigo Testamento para uma disputa judicial, uma causa que é levada em juízo. Logo, nós vamos ver que este lugar vai ser chamado de Meribá, contenda, que tem a mesma raiz, fixando que ali houve um litígio aberto contra o representante de Deus e, por extensão, contra o próprio Deus. Então vem a acusação explícita: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e os nossos rebanhos? Aqui eles não estavam negando a proteção de Deus. As pessoas sempre pressupõem o pior, como normalmente faziam ali, eles estavam pressupondo o pior. E assim concluíram que Deus os havia abandonado ao ponto de morte. Ou seja, começou a vir a dificuldade, então eles começaram, ao invés de trazer à memória os momentos de dificuldades que eles tiveram antes e que Deus providenciou. Imagine, eles estavam diante do mar, com o exército atrás deles, não tinha saída, e de repente, Deus interviu. Isso seria suficiente, mas Deus mandou alimento dos céus para ele, tantas coisas. Eles pressuporam o pior. E eles acreditaram que Deus os tinha levado ali para matá-los. Apesar das palavras se voltarem contra o profeta de Deus, eles estavam, na verdade, questionando os motivos de Deus. Estavam acusando Deus de tentar prejudicá-los. E muitas vezes, irmãos, também cometemos esse pecado.
reclamamos de que aquilo que Deus está fazendo em nossa vida, principalmente o sofrimento que precisamos suportar, não nos faz bem, só nos prejudica. Isso significa negar a proteção de Deus. Porém, era mais que isso. A grande queixa em Israel, em Meribá, nos parece familiar, mas existe uma grande diferença muito significativa aqui. Dessa vez, o povo realmente acusou Deus formalmente e iniciaram um processo legal contra ele, quase como uma corte marcial no deserto. Não se tratava de um mero resmungo, movido ali pela congregação. O povo não somente pede água, ele imputa a Deus uma intenção homicida. Por quê? Nos trouxeste até aqui para nos matar, matar os nossos filhos. Ou seja, eles estavam imputando a Deus uma intenção homicida. E isso funciona aqui como uma peça acusatória. Apresenta dano, risco de morte e o propósito de matar. E isso é atribuir uma culpa dolosa ao governo de Deus, mediado por Moisés. Exatamente o tipo de linguagem de uma peça de acusação e de um litígio comunitário como acontecia em Israel. O povo vai olhar para a história e vai reinterpretar a história recente deles e vai dizer: tudo aquilo, na verdade, Deus me trouxe até aqui com a única intenção de me fazer mal. Tudo que Deus fez foi com a intenção de nos matar no deserto. Se os israelitas tivessem parado um pouco para lembrar de tudo do que Deus havia feito por eles, teriam reconhecido isso sozinhos. Deus havia feito grandes coisas pelo seu povo, mas eles esqueceram toda a história. Na verdade, eles reinterpretaram a história. Não é que eles esqueceram, eles reinterpretaram a história e passaram então a acusar o Senhor. Mas temos a segunda parte deste julgamento aí, deste tribunal, né? Temos aí o veredito, versículo 4. Eles acusaram, fizeram uma acusação, e agora eles vão dar um veredito. O versículo 4 mostra o agravamento da crise. Então clamou Moisés ao Senhor: o que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. O narrador então aqui ele muda o foco daquela praça tumultuada para a presença de Deus por meio de um verbo carregado de urgência. Moisés aqui, na sua oração, ele usa um verbo carregado de urgência, um grito de socorro típico de uma situação limite, o que dá a entender que Moisés viu a turba se formando para apedrejá-lo, que era comum quando se julgava alguém e se dava o veredito de culpado, ele era condenado e era apedrejado. Não era uma oração composta, é um brando de quem está no fio da navalha. A própria formulação da pergunta, que farei a este povo, expõe uma tensão relacional. Há um demonstrativo hebraico aqui que intensifica a sensação de distância e risco. O risco é real e é juridicamente marcado, porque usa a palavra aí, a sacal, que é apedrejamento, uma pena de execução comunitária muito conhecida em Israel. O apedrejamento era o método convencional de executar uma sentença de morte. O fato disso ter sido mencionado aqui fornece evidências adicionais de que os israelitas estavam realizando um tipo de julgamento. A contenda que nós consideramos do versículo 1 ao versículo 3 escala para o veredito popular. A Assembleia já elegeu um culpado. Alguém é culpado por isso. E apesar de atacarem Moisés, é claro que eles queriam mesmo era apedrejar a Deus. Porque Moisés era o enviado de Deus. Eles estavam, na verdade, julgando a Deus
por tê-los levado àquela região erma. Eles com pressa chegam ao veredito e decidiram então executar Moisés. E eles pensaram assim: já que nós vamos morrer todo mundo aqui mesmo, de qualquer jeito, Moisés então deve ser o primeiro a ser despachado. Naquele dia, Israel pecou gravemente contra Deus. As acusações que levantaram não eram apenas injustas, elas eram ofensivas ao próprio caráter do Senhor. O problema não é exclusivo daquele acampamento no Sinai. Paulo descreve a mesma raiz em toda a humanidade: a incredulidade, a ingratidão, a insolência. Na sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, ele afirma que a ira de Deus se revela contra os homens porque eles suprimem, abafam a verdade. Não reconhece a verdade mostrada naturalmente pelo Criador, as dádivas de Deus. Deus tem mostrado seus atributos desde o princípio do mundo, a sua bondade, o seu cuidado com justos e injustos. Mas o que é que eles fazem com isso? Paulo diz: eles sufocam. E não somente sufocam, mais adiante Paulo diz assim: eles passam a acusar, a desprezar a criatura e adorar o Criador, a blasfemar contra Deus. Quando as coisas começam a dar errado, eles começam a acusar a Deus. Esta é uma atitude que a raça humana tem tomado ao longo de toda a sua história. É essa lógica que se vê em Refidim. A congregação reinterpretou a providência de Deus como uma má intenção, e a contenda se converteu em veredito. O povo, incapaz de lidar com a privação, tenta resolver a crise eliminando o mediador que Deus escolheu e lhes deu. E é assim que funciona a insolência espiritual. Quando a dor presente dita a leitura do passado e do futuro, a memória da graça se apaga e cresce à pressa por um culpado. E sempre chegam em Deus. Às vezes, não ousam dizer que está em litígio contra Deus, desloca a culpa para os líderes, autoridades religiosas, circunstância, a culpa é do cristianismo, por exemplo. Mas, indo fundo, a queixa dos homens é contra Deus, contra o Senhor que governa todas as coisas. A falta de contentamento se torna uma forma velada de admoestar a Deus, como se nós disséssemos assim: Senhor, o teu plano para mim precisa de alguns ajustes. O Senhor não está sabendo dirigir a minha vida direito. Deixa eu lhe ensinar como é mais ou menos, como é que deve ser feito. Não é assim não. O sofrimento, irmãos e irmãs, raramente nos deixa como nos encontramos. Na verdade, nunca deixa como nos encontramos. No Sinai, a privação revelou o que havia no coração do povo. E o que é que havia ali? Desconfiança e dureza. Ao insinuarem que foram tirados do Egito para morrer de sede, trataram Deus como um mentiroso e hostil. O que virá a seguir é como é que Deus responderá a tanta insolência. Está aí no versículo 5 ao versículo 7, nós temos agora a sentença. Tivemos a acusação, o veredito, e agora vamos ter a sentença. Moisés havia dito: há pouco falta para me apedrejarem, para me apedrejar. A congregação que havia sido liberta por mão poderosa da parte de Deus, agora volta-se a sua fúria contra o mediador.
E Moisés, impotente diante da ameaça, clama ao Senhor. E a resposta que recebe para a crise é uma encenação carregada de significado. Veja aí no versículo 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e leva contigo em mão o bordão que feriste o rio, e vai. A narrativa dá uma guinada surpreendente aqui. Em vez de autorizar a repreensão de uma assembleia preste a apedrejar o seu líder, o Senhor então responde de uma forma precisa, com a ordem pública. Passa adiante do povo, toma contigo o teu bordão. E cada elemento aqui é carregado de tensão. Primeiro, passar adiante, reestruturando a cena aqui. Moisés não se esconde diante da fúria do povo, mas caminha à vista de todos. Veja, Moisés não faz isso porque era corajoso, mas porque ele confia em Deus. Deus havia ordenado a fazê-lo, e ele assim o faz. Depois, os anciãos são convocados. Por quê? Porque são convocados como testemunhas qualificadas. Porque vai ser um ato atestável, com valor de verificação comunitária. Terceiro, o bordão, explicitamente identificado como o mesmo que feriste o rio aqui é o rio Nilo, que Moisés havia tocado no Nilo quando as águas se transformaram em sangue. Deus lidera lá no deserto, naquele episódio da sarça ardente, uma prova para provar a sua presença com ele. Esse bordão era símbolo de poder, de autoridade, não de Moisés, mas de Deus para julgar. Quando Moisés tocou as águas do Nilo com esse bordão, ele estava aplicando o juízo de Deus contra os egípcios. Desta forma, então, Deus estava ordenando a Moisés que atuasse como juiz neste caso, emitindo o veredito e executando a sentença. O que iria acontecer? Fica atenção, porque quando Moisés pega naquele bordão e convoca os anciãos, imagina a cabeça do povo, alguma coisa vai acontecer. É uma cena conhecida. E aí vem um clímax. Eis, versículo 6, eis que estarei ali, diante de ti, Otávio. Porque, normalmente, o homem está perante Deus, mas aqui os posição à frente do mediador, marcando visivelmente de que ele está no meio do seu povo e dirige a ação que se seguirá. Quando Moisés então se coloca diante do povo, com o bordão na mão, todos os presentes sabia que alguém estava prestes a ser castigado por aquele horrível pecado que haviam cometido contra Deus. Mas então é aí que o impensável acontece. Veja no versículo 6, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha do Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Os anciãos se reuniram em torno dele para ver qual é o julgamento que Deus iria proferir. Então Moisés, ao invés de girar o bordão e punir todo o povo, bate na rocha onde Deus está e fendeu a rocha e dela brotaram águas, que diz lá no Salmo 105, versículo 41, que se tornou uma torrente no deserto, muita água. Aqui o Senhor assume voluntariamente o lugar do réu. Ele se identifica com a rocha, de modo que quando Moisés fere com o cajado, o golpe do juízo recai sobre o próprio Deus que se colocou ali na rocha. O verbo ferir é o mesmo usado para as pragas, usado nas pragas contra o Egito. Usado para se referir às pragas contra o Egito. No entanto, desse golpe,
não sai apenas juízo, mas vida, na verdade. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo não vai morrer, mas beberá. O resultado é abundante, como eu já havia dito. Correram como rios pelo deserto. Ora, todos aqueles que estão acostumados a ler o Antigo Testamento sabem que rocha é um símbolo frequente usado para se referir a Deus, como aquele que traz salvação ao seu povo. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, nos é dito que Deus é a nossa rocha, cuja obra é perfeita. No Salmo 18, versículo 2, o salmista se dirige a Deus como a minha rocha e a minha salvação, meu escudo, minha força, meu baluarte. Deus é a rocha de Israel. E o que é que estava acontecendo em Êxodo 17, 6? Deus estava comparecendo ante o juízo, mas não no tribunal deles, mas sim no seu próprio tribunal. Veja que interessante. Deus, ao se colocar diante de Moisés para receber todo o peso do castigo divino que o seu povo merece, estava prestes a ensinar a todos qual a única maneira possível de salvação. Os israelitas mereciam morrer de sede por sua incredulidade, mas Deus decide receber os açoites de sua própria justiça. O Deus acusado e injuriado é o mesmo que se coloca no lugar do seu povo e, em vez de destruí-los, o sustenta com a provisão abundante. Que coisa maravilhosa isso, não é? A justiça não foi ignorada. O bordão foi levantado e foi usado. Mas a misericórdia triunfou, porque o juízo não recaiu sobre os culpados. E por fim, diz aí no versículo 7, que chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Massá e Meribá, como eu já havia dito, são termos jurídicos. Massá significa testar, Meribá significa lutar, discutir ou brigar. É um particípio derivado da palavra hebraica rib, o termo técnico para julgamento referentes à aliança. Deus sela então o caso com nomes memoriais. Ao nomear o lugar, o narrador então fixa no mapa de Israel a teologia do coração daqueles que provocaram ao Senhor, que contenderam contra o Senhor. Qual era a teologia dele? A da dúvida. Deus está em nosso meio ou não? Esta era a teologia deles. Pois bem, irmãos, Êxodo 17, de 1 a 7, o povo que merecia receber o juízo, recebe em troca água que tanto necessitava, água que iria matar a sua sede, pois Deus decide receber o castigo que eles mereciam. Eles foram salvos naquele dia, por causa da ferida de Deus, se podemos dizer assim. Porém, Êxodo 17 é a síntese da mensagem do Evangelho. Porque este texto aponta para aquele grande evento na história, quando Deus, o Deus de toda graça, recebe em si mesmo, na pessoa do Filho, o golpe que todos nós merecíamos receber, por causa da nossa rebelião. Desse modo, aprendemos aqui, em primeiro lugar, que a rocha era Cristo. E eu estou dizendo isso, não é uma alegoria, mas é que o próprio Paulo nos diz isso. Veja, em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, ele vai interpretar essa cena assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim, na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma rocha, e aí às vezes está traduzido por pedra, bebia de uma pedra espiritual, e os que seguiam, e esta pedra, ou esta rocha, do qual beberam lá no deserto água, diz Paulo, era Cristo.
Ao interpretar então este episódio, o apóstolo o insere no eixo da redenção. A água que vem da rocha ferida, e essa rocha é Cristo. Ele também usa o caso como uma advertência contra a contenda, contra a incredulidade. Aqueles que esquecem a graça e transforma a carência em litígio, repete Massá e Meribá. Essa rocha era Cristo. A Bíblia chama Deus com frequência de rocha. Ele é a pedra de Israel, Ele é a rocha cujas obras são perfeitas. A rocha que é uma cidadela, um refúgio. Ele é o rochedo da nossa salvação. E em harmonia com essa imagem, a pedra que Moisés feriu com seu bordão era o símbolo de Deus e de sua salvação em Cristo Jesus. Deus que se fez homem, se colocou para receber a punição que nós merecíamos na cruz do Calvário. Ele é a nossa rocha. Como disse Isaías no capítulo 53, versículo 5, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O julgamento que Cristo recebeu na cruz é a prova da nossa proteção. Mostra que não sofreremos a morte eterna por causa do nosso pecado. Não iremos experimentar o juízo da ira vindoura, o bordão do juízo de Deus no dia final. Deus tomou sobre si o julgamento da nossa culpa em Cristo Jesus, e agora estamos seguros por toda a eternidade. A rocha também era Cristo, porque dela flui água da vida. Aqui nos lembramos de algo significativo, ali na crucificação, algo que João percebeu, porque ele estava perto da cruz. E no seu evangelho ele registra, com o fim de confirmar que Jesus estava morto, um dos soldados então lhe abriu o lado com a lança, e de lá saiu sangue e água. O Senhor Jesus Cristo certa vez disse para uma mulher que aquele que porém que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Ele é o nosso provedor, nosso protetor, Ele é a nossa vida. Mais do que isso, todos que vão a Jesus em fé, ficam cheios do Espírito Santo, e deles passam a fluir vida. Jesus continuou dizendo no capítulo 4 de João, versículo 14, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Em Cristo, nós somos uma fonte que jorra para a vida eterna. Por isso que Paulo vai identificar aquela pedra como o próprio Cristo. De modo, irmãos, que uma outra coisa que aprendemos aqui é que nós não podemos fazer como aquele povo de Massá e Meribá, endurecer o coração. O autor aos Hebreus toma o Salmo 95, que fala deste evento, e relembra a história de Massá e Meribá, e o traz para a igreja presente hoje, e faz uma urgente advertência. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, diz o autor aos Hebreus, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação, no deserto. Ele então lê aquela cena no deserto como um exemplo para nós. Israel viu as obras de Deus, e ainda assim pôs o Senhor à prova. Ora, nós sabemos o que Deus fez por nós, nós sabemos o que Cristo fez por nós, e ainda assim muitas vezes pensamos assim, será mesmo que Deus me ama ou não? Será que Ele está comigo ou não? Depois de tudo o que Ele fez, se ouvir a sua voz, não endureça o coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto.
Ele está com o seu povo. Ele enviou o seu Cristo. Ele é Deus conosco. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E como penhor nos deu o Espírito Santo. Por isso não o teste. Ouça a sua voz e creia. Por fim, Ele é a rocha que nos protege do juízo. E eu quero, com isto, irmãos, deixar uma mensagem aqui para aqueles que, porventura, estão me ouvindo e está sem Cristo. Deixe-me compartilhar uma última história antes de concluir esta mensagem. Já estou me encaminhando para o final. Há alguns anos foi publicado na revista National Geographic que, após um incêndio no Parque Nacional de Yellowstone, alguns guardas florestais subiram uma montanha para inspecionar os estragos ali, os danos. E um dos guardas encontrou um pássaro carbonizado, petrificado, coberto de cinzas, encolhido aos pés de uma árvore. E aquela imagem o revoltou profundamente. Ele bate na madeira, numa madeira assim, e então se desfaz aquela imagem, aquele pássaro. E depois alguns passarinhos minúsculos saem correndo debaixo das asas da mãe. Ou seja, quando o fogo veio, a mãe estendeu as suas asas, cobriu os seus filhotes, suportou toda a chama, morreu para que os filhos pudessem viver. Quando o fogo chegou, a mãe permaneceu firme, ao invés de fugir, para que aqueles que estavam debaixo das suas asas sobrevivessem. Essa analogia não precisa de muita explicação. Jesus, como a rocha de salvação, suportou o golpe do justo juízo de Deus para proporcionar ao pecador um único refúgio seguro para o dia do juízo: se esconder nele. Jesus Cristo fez isso para que o Deus de toda justiça pudesse nos receber em sua presença. Esse Deus é o mesmo Deus que agora te convida a responder em arrependimento e fé. Não endureça o seu coração, como fizeram o povo lá em Massá e Meribá. Responda a esta rocha, a este Deus amoroso, com arrependimento e fé. Esta é a mensagem do Evangelho. Aquele que se entregou completamente para que você pudesse então ser declarado justo diante de Deus, para que você viesse a Ele arrependimento e fé e encontrasse descanso debaixo das suas sombras, debaixo das suas asas, e como uma rocha Ele possa então lhe proteger daquele dia final, do dia da ira vindoura. Que Deus o abençoe.